Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Queremos dizer que hoje é uma bela manhã de sol, o dia é do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo à distância, mas reunidos para estudarmos juntos a palavra de Deus. Que o nosso Deus seja louvado, adorado e exaltado, bendito. Glória a Deus por isso, né? Porque nós ainda temos essa ferramenta, ainda temos essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. O domingo, entre tantos outros dias, mas é um dia especial, um dia de louvarmos ao Senhor, de estudarmos a palavra juntos. Agora, claro, durante esse período de isolamento, nós estamos tendo muito mais tempo. Estamos tendo muito mais tempo juntos com a família, de podermos estudar a palavra de Deus. Mas hoje, num domingo como esse, maravilhoso, dia de sol, podemos estudar a palavra de Deus e ficarmos mais tranquilos, mais seguros, mais confiantes, porque o nosso Deus está conosco e tem nos guardado e há de nos guardar pela fidelidade dEle e pelas promessas dEle a cada um de nós. Então, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos guarde, nos capacite, nos revista de fé, de confiança nas promessas dEle, no grande amor dEle para conosco. Então, que nós assim nos comportemos nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesta manhã, manhã de domingo, manhã maravilhosa, onde podemos ler a Tua palavra, aprender Teus ensinamentos, ó Deus, e te suplicar que ainda mais nesses dias experimentemos o mover extraordinário da graça do Senhor em nosso favor. Pedimos por cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, nesse exato momento, a nossa oração e participar desse nosso estudo bíblico, e também por aqueles que hão de assistir depois, mas que de igual modo esta palavra possa alcançar os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que nesses dias o Senhor possa estar nos revestindo ainda mais de fé, de coragem, de ousadia, confiança, esperança no Senhor. E a cada família, ó Deus, da igreja seja fortalecida, dos amigos sejam fortalecidas em Cristo Jesus, nossos familiares também, onde quer que estejam cada um, estejam guardados pelo Senhor. Pedimos-te isso nesta manhã, pedindo que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos, meus amigos, atentos a essa palavra, nós estamos estudando aos domingos pela manhã lições sobre comunhão intencional, como nós temos necessidade, amados, e parece que esses dias agora de isolamento social, isso tem sido ainda mais evidente para nós,
como temos necessidade de estreitarmos os nossos laços de comunhão na igreja, de forma intensa, de forma intencional. E para isso, nós devemos buscar aqueles mandamentos na Bíblia que falam, do nosso relacionamento de uns com os outros, ou uns para com os outros. Existem mandamentos positivos, existem mandamentos também negativos, no sentido de nós evitarmos determinadas coisas. Na lição de hoje, por exemplo, nós queremos compartilhar com os irmãos 2 mandamentos que nós não devemos praticar. Aliás, 2 mandamentos que devemos praticar, mas que é mandamentos negativos, de coisas negativas que nós fazemos. O primeiro deles a Bíblia diz, não falem mal uns dos outros. E o segundo diz, não mintais uns aos outros. Mas o que mais me impressiona, irmãos, que a palavra de Deus, ao invés, não somente nos dá a receita ou o modo do que nós não devemos fazer, que é não falar mal e não mentir uns aos outros, ou uns dos outros, ou uns com os outros, seja qual for a tradução que você estiver usando aí, mas a palavra de Deus, ela também nos instrui o que devemos fazer, como devemos substituir a maledicência, o falar mal, a mentira, que envolve a fofoca. Na semana passada nós falamos sobre o julgamento, né? Não julgar e não queixar uns contra os outros. Mas a Bíblia nos ensina para substituirmos o falar mal e o mentir. A Bíblia nos instrui a falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, nosso propósito com esse estudo, amados, é ajudar você e que você também nos ajude a combater a maledicência e a mentira com o falar espiritual, com salmos, cânticos, hinos, ou seja, aquilo que o próprio apóstolo Paulo também nos ensina em Efésios capítulo 4, de que não deve sair da nossa boca a palavra torpe, mas somente aquela palavra que for boa para a edificação. Quero ler alguns textos bíblicos com você. Primeiro encontra-se em Tiago capítulo 3, de 1 a 12. Se você tiver acesso a uma Bíblia agora, nesse momento, abra aí, por favor. Tiago capítulo 3, de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Olha só o que a Bíblia diz, amados. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém tropeça no falar, é perfeito. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo,
é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies de feras e de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aí, até o verso 12. Colossenses capítulo 3, se você puder abrir aí, Colossenses capítulo 3, veja o que a Bíblia diz. Colossenses 3. A partir do verso 9, Colossenses 3, a partir do verso 9. Olha aí. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aliás, esse é o nosso versículo padrão, essa é a nossa divisa do ano de 2020. Cristo é tudo em todos. Nós estamos focados na supremacia de Cristo, né, nesse ano de 2020. E o verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ok? Agora, do verso 16 aqui do capítulo 3, entra aquilo que a Bíblia nos ensina de combate, de combater o falar mal dos irmãos e o mentir uns aos outros. A Bíblia nos dá a receita de como se faz isso. Olha aqui, a partir do verso 16 do capítulo 3 de Colossenses. Colossenses 3, a partir do verso 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. E para finalizar nossos textos bíblicos, depois nós vamos entrar na explicação, mas finalizando a nossa leitura dos textos bíblicos, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. De 18 a 20. Olha aí o que a Bíblia diz. É o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja diferente e falando sobre a mesma coisa, da necessidade de trocarmos, né, o falar mal uns dos outros, de trocarmos a mentira pela linguagem espiritual. Nós temos que nos preocupar, amados, nos preocupar todos os dias com a linguagem espiritual. Olha aí. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 ainda, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, que conselho, que lição maravilhosa nós temos aqui na palavra de Deus, que conselho nós temos aqui a respeito desses textos que nós acabamos de ler. São inimigos, né? A maledicência e a mentira são inimigos da comunhão. Talvez um dos pecados mais generalizados entre os cristãos seja o de falarem de modo negativo ou falarem mal uns dos outros. Às vezes falamos mal de quem pensa diferente, de quem crê diferente, de quem adora diferente, de quem ora diferente, né? Nós falamos mal, nós temos mania de falar mal. Falamos mal do parente, falamos mal do patrão, falamos mal das autoridades constituídas. Fazemos tudo o contrário. Tudo o contrário do que a Bíblia diz. Infelizmente, muitas vezes nós falamos o contrário. A recomendação que nós temos na palavra de Deus, amados, lá no Salmo 1, talvez nós nos esquecemos dessas verdades espirituais. Lá no Salmo 1, o salmista diz que nós não deveríamos, em hipótese alguma, nos assentar na roda dos escarnecedores, nem tampouco deveríamos nos deter, ou seja, deveríamos nos parar, né, no caminho dos malfeitores, no caminho daqueles que estão planejando o mal, escarnecedores, zombadores. O Salmo 1, ele nos dá rica instrução. Pelo contrário, o nosso prazer tem que ser o de meditar na palavra de Deus e nela meditarmos de dia e de noite, a Bíblia diz. Na verdade, o que acontece conosco, irmãos, é o fenômeno que eu chamo de ambientação. A gente fica ambientado, né, ou acostumado ao grupo. Por isso que essa recomendação do Salmo 1 é tão importante para nós colocarmos em prática. Essa recomendação do salmista é tão necessária para nós não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. É tão importante para nós isso, irmãos, porque nós acabamos nos ambientando, nos ajuntamos com pessoas que começam a falar mal e às vezes, sem perceber, começamos a falar mal também. Essa que é a verdade. Muitas vezes falamos sem pensar, falamos sem perceber
sem nos lembrarmos do impacto negativo que essas palavras têm sobre as outras pessoas, né? Quando chegarem aos seus ouvidos, ou mesmo se você está falando numa roda de amigos, né? Que nem sempre são amigos assim, e então é um negócio muito sério para nós, essa preocupação com aquilo que falamos e da forma como falamos. Isso traz um impacto muito negativo na vida de muitas pessoas. Inclusive há pessoas que assimilam de maneira muito mais pesada, muito mais difícil para ela assimilar as críticas que ouve, né? Que geralmente a pessoa é assim, ela ouve alguém dizer que você falou, e mesmo que você não tenha falado tudo aquilo que disseram que você falou, o mal já está feito. O ditado já diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então você fala alguma coisa, essa coisa que você fala acaba tomando uma proporção muito grande. Por isso que há mais sabedoria no silêncio do que nas muitas palavras. Então, se tem um cristão, se tem um servo de Deus que não se conformava em hipótese alguma com essa questão do falar mal, e que tinha uma preocupação extrema com o cuidado com a língua, esse cristão é Tiago, aquele presbítero de Jerusalém, que nós lemos aqui ainda há pouco, amados, como ele nos ensinou, como Tiago nos ensinou a respeito do uso da língua, e como nós estamos incorrendo em um grave pecado quando nós usamos a língua para denegrir a imagem das outras pessoas, né? E como a gente traz poluição sobre o corpo de Cristo quando nós estamos falando mal uns dos outros, como estamos trazendo poluição ao corpo de Cristo. Um outro caso que nos chama a atenção, que é o caso da mentira de Ananias e Safira. Ananias e Safira, a mentira deles trouxe um impacto negativo na vida deles imediatamente, marido e esposa, mas por outro lado serviu para nos ensinar que devemos sempre falar a verdade uns com os outros, porque tanto o falar mal quanto a mentira são inimigos do corpo de Cristo, que é a igreja. Então devemos ser zelosos, buscar no Senhor Deus, no Senhor o nosso Deus, a capacitação para vencermos essa mania que nós temos de falarmos mal uns dos outros, de vencermos a mentira, de não fazer da mentira uma prática diária, não fazer da mentira e do falar mal. O falar mal também pode ser chamado de maledicência, pode ser chamado de fofoca, né? Quanto estrago isso traz à igreja, às famílias, de um modo geral. Então, amados, fiquem bem atentos a isso. Vamos tentar entender isso melhor aqui nos textos bíblicos de maneira mais separados aqui. Primeiro falando sobre o falar mal, né? Como devemos combater o falar mal entre nós. Qual que é o comportamento, né? Qual que é o comportamento que devemos ter sobre o falar mal? Porque o mandamento é claro: não falem mal uns dos outros. Tiago 4:11. Não falem mal uns dos outros, porque quem fala contra o seu irmão já está julgando. Quem fala do seu irmão, toda fala que você fala contra alguém, você já está exercendo um tipo de julgamento.
Falar mal do irmão é dizer palavras a seu respeito que o tornem desacreditado. É minar as forças da outra pessoa. É desonrar, é menosprezar, é desprezar quanto ao caráter ou às ações dessa pessoa. Quais são as implicações? Quais são as implicações de seguirmos esse mandamento? De nós seguirmos esse mandamento de não falarmos de não falarmos mal uns dos outros. Quais são as implicações para a nossa vida diária, para a nossa igreja, para a nossa família, no seu trabalho, né? Então, quais são as implicações disso aí? Em primeiro lugar, se eu falar mal de alguém, o que acontece? Se eu falar mal de alguém, eu estou afirmando que eu sou melhor do que ele. Já é muito temerário isso, não acho? Uai, é a mesma coisa quando eu descubro que alguém fala mal de mim e eu quero falar mal de outra pessoa. Então, eu estou me igualando a ela. Mas se eu simplesmente estou falando mal de uma outra pessoa, estou me colocando numa situação de superioridade a essa pessoa. Então, tome muito cuidado, porque é prova de que eu já desobedeci um outro mandamento. Quando eu falo mal, quer dizer que eu já desobedeci um outro mandamento recíproco, que é o de não julgar o irmão. Se não é para falar mal, se não é para julgar, também não é para falar mal um dos outros. A segunda coisa que eu aprendo com esse mandamento é que quem fala mal do outro cristão, quem fala mal de outra pessoa, de um modo geral, está desprezando o Pai que criou essa pessoa à sua imagem e semelhança, que redimiu essa pessoa de acordo com o seu glorioso propósito. Você deixa de ser apenas observador da lei e passa a ser juiz. Tiago 3, verso 9 fala sobre isso. Você passa a ser juiz. Quando o mandamento que nós temos é de que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Romanos 8, 29. Então, com certeza Cristo não faria isso, de ficar falando mal uns dos outros. Então, desprezando. Cristo várias vezes no seu ministério terreno reafirmou que o seu trabalho era fazer exatamente a vontade do Pai. Então, amados, fique atento com isso aí, porque você, falando mal, está desprezando a instrução de Deus e ainda está dizendo que Deus tem alguma falha na construção dessa pessoa de quem você está falando mal. Essa pessoa de quem você está falando mal também é imagem e semelhança de Deus. Mesmo que corrompida ou corroída pelo pecado, essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. Terceiro ponto que eu aprendo aqui, desse mandamento de Tiago 4, 11, de não falar mal uns dos outros, amado, eu aprendo aqui que um cristão, caso venha a cometer algum erro ou pecado, se o seu irmão, você não deve falar em detrimento dele. A sua responsabilidade é de ensinar, é de encorajar, não é falar mal. Falar mal não resolve. O que a Bíblia ensina é que você aconselhe o irmão, que você confronte o irmão. Não é destruir o irmão com a maledicência, não é falar mal dele, é você confrontá-lo em seus pecados, naquilo que você acha que está contrário à palavra de Deus. Portanto, antes que você fale de qualquer pessoa, fale com Deus em primeiro lugar e peça a Deus para te dar a capacitação para ir procurar essa pessoa e conversar com ela. É isso que a Bíblia diz. Antes de qualquer outra coisa, fale com a pessoa. É fundamental você falar com a pessoa que você acha ou que machucou você, ou que feriu você,
ou que você acha que está cometendo alguma coisa contrária ao que a Bíblia diz, a Bíblia então orienta que você fale com essa pessoa. E uma quarta coisa que nós poderíamos dizer nessa manhã sobre o não falar mal, é que virou uma prática tão comum esse negócio de falar mal, que existe pessoas na mídia, existem programas na televisão especializados em falar mal. Aliás, há uma parte da mídia que tem o prazer de falar mal, de denegrir a imagem. Nós estamos vivendo aí agora esses dias de isolamento social, e como as notícias vão correndo, os boatos vão correndo, como os crentes vão rapidamente espalhando os fake news, né? Recebe o negócio, já fica todo mundo apavorado, atordoado, e já mandando mensagem para todo lado, e sem nem observar as fontes. Então, amados, tome cuidado com isso, porque você de repente pode estar falando mal de seus irmãos, ou falando mal de uma outra pessoa, e espalhando notícias falsas a respeito das pessoas. Por exemplo, toda essa onda de coronavírus surgiu lá na China, e é impressionante como que as pessoas já desenvolveram, boa parte das pessoas, ao invés de orar pelo povo chinês, um povo refém de um governo ditador, um povo refém de um governo comunista, de um governo perverso, um povo que também está sofrendo tanto quanto nós em todas as partes do mundo. É como que as pessoas têm facilidade para poder falar mal do povo chinês. Amados, quantas vezes nesses dias de quarentena ou de isolamento social, que é a melhor palavra a ser usada, quantas vezes você já dobrou o seu joelho e orou pedindo a Deus para abençoar a China, para guardar o povo chinês, para libertar esse povo daquele governo autoritário? Irmãos, quantas vezes você orou pela igreja perseguida da China? Nós temos lá milhões de cristãos nós temos na China, reunindo em suas igrejas secretas, porque lá a religião oficial é concordar com o governo. Então há muitos cristãos, talvez o maior índice de crescimento da igreja cristã no mundo é na China. Quantos milhões de cristãos hoje na China estão sofrendo por esse falatório mau e perverso na mídia quanto aos chineses, e os irmãos lá sofrendo de duas maneiras: sofrendo por esse preconceito contra o povo chinês, e os irmãos sofrendo porque também são perseguidos pelo governo chinês. Então, irmãos, tome muito cuidado. A mais recente fake news espalharam ontem por todos os meios aí, chineses cuspindo, espirrando e etc e tal. Chequei várias fontes sobre isso, e nessas fontes sempre mostrando que são fake news, que é notícia falsa, que é forjar de notícias, botar o terror, botar o pânico, jogar o mundo contra a China. Estão dizendo de uma guerra biológica, de uma terceira guerra mundial, mas é isso que a imprensa está tentando fazer, jogar todo mundo contra a China. Então, irmãos, inclusive jogar as pessoas. Nós temos as autoridades em nosso país, o presidente tem razão, o ministro da Saúde também tem razão. Nós devemos fazer aquilo que é a nossa parte de fazer. Temos que orar e pedir a Deus direção para isso aí. Deixar de lado toda a paixão política, partidária, e evitar. Se tem uma coisa que os crentes nesses dias de isolamento social precisam fazer, é evitar o falatório,
o falar mal, divulgar notícias, botar pânico, botar terror nas pessoas. A Bíblia diz que deve sair da nossa boca, eu acho que deve sair também do seu celular, do seu teclado aí, do seu notebook, seja lá qual for a ferramenta que você estiver usando, só palavras que vão edificar as pessoas. Então, esse é o mandamento de não falar mal uns dos outros, que vai requerer de nós a manutenção de um ambiente interno de saúde do corpo de Cristo. O cumprimento desse mandamento de não falar mal um do outro vai ajudar a gente a cumprir e ajudar a igreja a ser uma igreja mais saudável, quando nós aprendemos isso e abrir mão de jornais e de programas, de certas celebridades que são especialistas em falar mal, da política, dos políticos, falar mal das pessoas de um modo geral, das celebridades. Isso não deve se nomear, nem sequer nomear entre nós, irmãos. Pelo contrário, nós vamos ver daqui a pouco que a recomendação bíblica é de que realmente nós devemos falar bem, falar cantos espirituais, orarmos uns aos outros. É muito importante, de fato, trocarmos a maledicência pela oração. O segundo pecado, ou o segundo inimigo da comunhão, aqui apresentado pela palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo, em Colossenses 3, é que nós não devemos mentir uns aos outros. De certa forma, falar mal, na maioria das vezes, é um tipo de mentira que estamos espalhando. Mas ainda que você tivesse razão, ainda que fosse verdade o que você soubesse contra qualquer pessoa, não é isso que a Bíblia ensina, que você saia falando dessa pessoa por aí. Ainda que você tivesse razão, ainda que a pessoa tivesse dado os motivos para você falar, a Bíblia ensina que você deve falar diretamente à pessoa e não compartilhar com outros aquilo que deveria ser dito somente à pessoa, porque é um ato de covardia, de desamor e de pecado contra a instrução da palavra de Deus. Essa que é a verdade. O mandamento está lá em Colossenses 3, 9 e 10. Mandamento claro. Olha aí. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque somos todos membros de um mesmo corpo. Então, irmãos, mentir ao irmão é contar a ele como verdadeiro aquilo que nós sabemos que é falso. Por isso que eu disse agora há pouco, muito cuidado com as fake news, em todo o tempo, não é só agora. Não é só agora, nesse isolamento social, está todo mundo com muito tempo, todo mundo antenado, ligado, aliás, todo mundo, vírgula, né? Tem muita gente trabalhando, irmãos, para que chegue energia na sua casa, na minha casa, para que essa rede social esteja funcionando agora, para que você tenha pão de manhã cedo, para que você tenha o alimento básico. Tem muita gente trabalhando. Eu acho que esse isolamento ele não é total, e nem deveria, nem poderia ser total, talvez, porque seria a falência de todos nós. E haverá um tempo em que cada um de nós, na medida do desenrolar dos acontecimentos, cada um vamos ter que sair para continuar a vida, continuar as coisas.
Acho que esse tempo agora é muito necessário, muito previdente nós ficarmos, aqueles que podem, evidentemente, né? Ficarmos mesmo nesse isolamento, mas vai chegar um tempo em que precisaremos sair, enfrentar a realidade, enfrentar a vida. E esse tempo, então, que nós estamos aqui juntos através das redes sociais, juntos com nossos familiares, é um tempo de nos fortalecermos, é um tempo de amadurecermos a nossa fé, aumentar a nossa confiança em Deus, de orarmos por aqueles que saem todos os dias. Talvez você esteja aí, hoje, por exemplo, nós estamos há 15 dias, distante dos irmãos, através dos cultos públicos. Estamos aqui pertinho, sempre conversando com os irmãos, mandando uma mensagem para um, ligando para outro. Nós estamos aqui pertinho um do outro, mas tem muita gente que desde o dia que começou esse isolamento social, que não parou um só dia. Tem gente trabalhando 12 horas por dia para manter. Entende, irmãos? Então devemos estar atentos a isso aí. Use esse tempo para o bem. Leia a Bíblia, ore, desfrute da comunhão com a sua família. Não fica enchendo a sua mente com tanta notícia, com tanta coisa. Todos nós já sabemos o que temos que fazer. Então, não saia por aí espalhando tudo que você vê, tudo que você ouve. Só aquelas coisas que vão edificar realmente. Só aquelas coisas que vão edificar realmente que devemos compartilhar. Devemos ter convicção de que aquilo realmente é uma fonte segura e que pode ser confiável e pode ajudar. Também tem coisas que é fonte segura e que também não vai fazer muita diferença, assim, talvez você compartilhar ou não aquilo. Então, mentir, o que é mesmo mentir? É você contar para alguém algo como verdadeiro, você mesmo sabendo que aquilo é falso, ou às vezes sem ter o devido cuidado de avaliar a fonte e saber que é falso aquilo. Alguém poderia dizer assim, ou alguém chega para você: olha, você ficou sabendo da última? Você ficou sabendo disso? Você ficou sabendo daquilo? Já te contaram? Vou te contar aqui, mas não conta nada para ninguém não, hein? Não fala que fui eu. Geralmente não são assim as reações das pessoas que vêm lhe contar alguma coisa. Então, olha só, olha o perigo de alguém dizer alguma coisa para você e você já passar adiante essa conversa sem saber e sem poder citar a fonte. Eu já descarto de cara. Não, se eu não posso falar que foi você que me contou essa história, então eu não quero nem saber. Parece que a gente é até um pouco grosseiro em determinados momentos, mas é a maneira que você e eu temos de cortar o mal pela raiz. Se você não tem convicções, não tem certeza disso, então melhor. E se a pessoa que está te contando não está dizendo que você não pode contar a fonte, então, amado, então não ouça, não contamine a sua mente, o seu coração com uma coisa que não vai ajudar em nada. Não contamine seu coração com aquilo que não vai ajudar em nada. Então, existem outras formas comuns de mentira. Eu até citei aqui de um modo geral, mas deixa eu ajudar você a entender aqui que existem outras formas comuns, muito comuns de mentiras. Uma delas são falsas acusações contra o próximo. Aquelas mentiras, mentirinhas. Às vezes nós até chamamos de mentira de pescador, mentira de caçador. Tem pessoal costuma classificar mentira, né, como mentira cabeluda, mentira branca, mentira amarela. Mentira é mentira, amado, em qualquer circunstância. Mentira é mentira, né? Outra forma de mentir é você enfeitar ou exagerar a verdade. Às vezes o que você está contando é verdade, mas você deu uma proporção tão grande, você fantasiou tão grande, de uma forma tão grande aquela história, aquilo que você ouviu, que passou a ter traços de ficção, né? Coisa assim, absurda. Às vezes a coisa é pequena, mas você acabou fazendo com que a coisa se tornasse grande.
porque você queria impressionar as pessoas com a sua história. Outra forma que as pessoas têm para mentir é se gabar de coisas que você não fez. Você se gabar de coisas que você não fez. Você falar que você fez uma coisa e não dar os créditos a quem de fato fez. Nessa onda hoje de internet, nessa onda hoje de redes sociais, né? A gente tem uma gama tão grande de informações e a gente pode correr o risco, muitas vezes, de se apropriar de algo que foi dito por outra pessoa e como se fosse nossa, dizer que fomos nós que fizemos, nós que criamos aquela coisa, né? aquele artigo, aquele texto, aquele post. Então devemos ter o zelo e o cuidado de indicar as fontes quando for possível isso. E quando não for possível, dizer que é de um autor desconhecido. Se não foi você, se não tem a fonte, então você não pode atribuir a você ou passar a imagem para alguém, pensar que foi você que criou isso. É muito comum, principalmente hoje nas redes sociais, isso acontecer. Muito comum mesmo. Então, amados, outra forma da pessoa mentir, de mentir uns aos outros, pegar um exemplo, racionalizar e desculpar o pecado, quer da gente, quer do próximo. Você pegar e racionalizar o pecado e dizer, não, isso é uma coisinha à toa, não tem muita importância, não, coitado do irmão, coitado da irmã, não é tão bem, não é tão assim como falou, não é isso. Né? Você não deve falar mal, mas também você não deve pôr panos quentes em cima de nenhuma situação. Tentar mentir ou enganar as pessoas, passar uma falsa imagem, que é outro problema, né? Que aí já é uma questão de caráter, porque você passa uma falsa imagem de você mesmo, e isso é uma coisa que a gente tem que lidar constantemente. Lidar constantemente com essa falta de caráter, porque caráter, na verdade, é quem nós somos, onde quer que estejamos, se estamos sendo vistos ou não por outra pessoa. Na verdade, quem tem dificuldades com o caráter precisa se lembrar de Provérbios 15:3. Vocês lembram bem que eu gosto muito de citar esse texto, né? Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Isso, quando nós estamos vivendo uma situação de pecado, é aterrorizante, né? Você sabe que está pecando, sabe que está fazendo errado, e ao mesmo tempo você sabe que Deus está olhando para você. É quando você também está em paz, está tranquilo, você está buscando uma vida que agrada a Deus, é confortador. É maravilhoso saber que Deus está olhando para nós, ainda que falem mal de nós, mas nós estamos firmes e seguros em Deus. E já a maioria das pessoas, não deveria ser assim entre nós, vive mais de reputação do que de caráter. Reputação é a imagem que eu vendo de mim mesmo, é o que as pessoas falam de mim. Eu costumo dizer que não é minha essa frase, mas eu não me recordo o autor, mas eu gosto de repetir essa frase, que reputação, aliás, que é isso mesmo, reputação é o que as pessoas falam de você, ou vão falar de você, à beira do seu caixão. E caráter é aquilo que os anjos falam sobre você ou de você diante de Deus. Então, amados, é muito séria essa questão da mentira, e às vezes nós ficamos pensando em pecados. Aqui nós já nomeamos alguns pecados, como aqueles pecados graves, né? Adultério, roubo, né? Assassinato.
e deixamos de lado um pecado como mentira, por exemplo, como é uma coisa comum. De vez em quando alguém justifica: pastor, todo mundo fala, todo mundo faz, uma mentirinha de vez em quando para livrar a pele, né, de alguma situação e etc. Então, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que nós não devemos mentir. Não mintais uns aos outros. O que isso implica, irmãos, no dia a dia nosso? Como é que isso vai como é que isso vai influenciar a nossa vida no dia a dia? Aliás, deixa eu falar mais uma coisa sobre a questão da mentira aqui, que acabei me esquecendo. Mas duas coisas, aliás. Uma delas é mentir por brincadeira. Depois, se você puder conferir, confira em Provérbios 26, 18 a 19. A Bíblia diz que nós não devemos mentir nem por brincadeira. Nem por brincadeira. E a segunda coisa é você prometer uma coisa e não cumprir. E eu falo a verdade para os irmãos. Esse é um negócio que, inclusive, me machuca muito. Porque, até com relação ao horário, a gente marca um horário e não cumpre, a gente acha que é normal, mas não é normal. Eu sofro bastante com isso, porque tenho limitações nessa área de horários, e eu sei que isso prejudica bastante a gente. E você prometer, porque o seu tempo não pode ser melhor do que o dos outros. Você tem aquele compromisso. Às vezes há coisas que nos impedem realmente de cumprir, mas devemos sempre nos justificar e pedir perdão àquelas pessoas que nós fizemos esperar por alguma razão, pessoas que nós prejudicamos por alguma razão, de alguma promessa que nós fizemos e não cumprimos. Nós fazemos isso com Deus, fazemos tantas promessas para Deus e não cumprimos, e às vezes fazemos ao próximo também, para a nossa família, para a esposa, para o marido, para os filhos. E Deus precisa nos dar muita graça para vencermos essa situação. Então, qual que é a implicação disso para nós no dia a dia? Primeiro, se não devemos mentir uns aos outros, os cristãos devem ser sinceros e abertos em todos os nossos contatos sociais. Na batalha espiritual contra o diabo, amados, a nossa batalha espiritual, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então, toda vez que eu minto, seja qual for a modalidade de mentira que eu estiver adotando na minha vida, eu não estou agradando a Deus. Eu estou agradando Satanás. Satanás é que está sendo honrado com aquela atitude. Por isso a Bíblia nos instrui a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, em Efésios 6:11, para nos livrarmos das astutas ciladas do diabo. Já dizia um ditado, né? Quem não se apega à verdade não é protegido pela armadura de Deus. E é verdade. Quem estiver protegendo a sua reputação pela mentira vai ficar desprotegido diante do inimigo. Porque o diabo ele vai dando corda para você, e depois ele vai te enforcar. Depois ele vai cobrar caro das vezes que ele livrou a sua pele. Aparentemente você pensa que ele livrou a sua pele. Mais cedo ou mais tarde a conta chega para você. A Bíblia então não nos apresenta um mandamento negativo. A Bíblia diz que no lugar de não mentir, a Bíblia nos apresenta um mandamento positivo, de falar a verdade uns aos outros em amor. São vários textos na palavra de Deus. O tempo nosso vai passando, né? A gente acaba empolgando aqui, mas na verdade é muito bom ter esse tempo de estudo da palavra de Deus e poder compartilhar com os irmãos aqui esse ensinamento. Deus falou ao meu coração e para falar ao coração dos irmãos também, principalmente nesses dias de isolamento social, né? E em último lugar, nós já falamos inicialmente, só para a gente
não perder o fio da meada aqui. Faltaria tempo para a gente falar tudo que poderíamos falar sobre esse assunto. Quem sabe no outro dia a gente possa falar especificamente sobre ele, que é para combater a maledicência, né, o falar mal, para combater a mentira, somente falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a proposta bíblica é que você mude a sua linguagem. Basicamente é isso: mude a sua linguagem, mude o modo de falar. Colossenses 3,16, a Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com toda gratidão em seu coração. O que é isso, irmãos? Falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais nada mais, nada menos é que instruir, exortar, advertir os irmãos para que nos unamos num propósito só, de louvor e adoração a Deus. Seja pelos salmos, seja por canções que de fato têm fundamentos bíblicos, que a gente use a canção, a adoração. E adorar a gente não adora somente com cântico, a gente adora com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de ser, seja qual for a situação. Mas entre nós, que haja cânticos de consolo, cânticos que edifiquem, que entre nós haja cânticos espirituais que adorem ao Senhor. Todo momento, todo instante, que haja encorajamento de uns para com os outros. Uma música, se você tem uma música que pode edificar o irmão, tem uma música que você ouviu e falou ao seu coração, compartilhe. Ao invés de compartilhar uma fake news, compartilhar um falar mal de alguém, compartilhe uma mensagem, compartilhe um versículo da Bíblia, compartilhe coisas que de fato vão edificar uns aos outros. Sei que às vezes nós falhamos, chega algumas coisas entre a gente, via WhatsApp, via Instagram, e a gente acaba, quando percebe, já compartilhou com outras pessoas, e isso deve ser refreado no meio de nós, porque o princípio não mudou, irmãos. O princípio não mudou. Para combater tudo isso que está prejudicando a comunhão da Igreja de Cristo, o princípio deve ser observado exatamente o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu acho que a Igreja Batista Nova Vida já sabe de cor esse versículo. O que nós precisamos é praticar no dia a dia. Sabemos de cor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados e amadas, antes de qualquer outra coisa, olha lá para a palavra de Deus, pergunte a Ele, se olhe diante do espelho, se for preciso, se for necessário, e verifique se o que você está falando, fazendo, pensando, vestindo, seja lá fazendo o que quer que for, se isso é para a glória de Deus. Então que Deus nos ajude a manter a saúde do corpo de Cristo, obedecendo esses mandamentos, de não falar mal uns dos outros, de não mentir uns aos outros, e de trocarmos a nossa linguagem por uma linguagem espiritual. Vamos orar ao Senhor nesse instante e pedir a Ele, aliás, e agradecer a Ele por essa palavra e pedir que continue conosco nesse tempo de quarentena. Ó Deus, abençoa o Teu povo que está conosco nesse momento de estudo da palavra. Que a Tua igreja seja fortalecida e abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.
Um bom dia a todos, até logo mais 19h30 com a graça de Jesus.